Amigos, Shalom, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre mentirinhas. Mentirinhas que nos contam, né? Mentirinhas como o coelhinho da Páscoa, mentirinhas como árvore de Natal, mentirinhas, né? A Bíblia traz as verdades da palavra de Deus. E a gente precisa acreditar nas verdades e deixar de acreditar em fábulas, né? O inimigo usa de pequenas sutilezas para te desviar da verdade da palavra de Deus. E eu tenho dito nos últimos vídeos de que o livro de Gênesis, ele traz de forma resumida toda a história da humanidade, desde o começo até o Messias, né? Então o que acontece? Veja, as pessoas contam uma história para você, que ela ouviu do vô, que ouviu do bisavô, que ouviu do não sei quem, que foi ouvindo, e essa história é mentirinha, né? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar da história da Arca de Noé, né? Noé construiu uma arca e lá colocou um casal de cada animal ali e Deus salvou Noé. Não é bem assim a história, Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 6, quando Deus já tinha dado a ordem, já estava dando a ordem para Noé de construir a arca. Versículo 19. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo a sua espécie, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Até aí, tudo bem, né? Não é isso que aparece nos filmes e nas histórias que são contadas para você? Então, a gente precisa aprender a continuar a ler a história. Gênesis capítulo 7. Capítulo 7 diz assim: E disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, macho e fêmea. O que é um animal limpo e o que é um animal imundo? Se você ler Levítico, capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 14, fala a respeito dos animais que se podiam comer e os animais que não se podiam comer. Os animais limpos e os animais imundos. Noé já sabia disso lá no princípio, veja que interessante, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, isso aí é coisa de Moisés. Não, não é coisa de Moisés, lá na criação Deus já estabeleceu. Quando Noé colocou os animais na arca, ele já sabia quais eram os animais limpos e quais eram os animais imundos. Ah, isso não é importante. É claro que é importante. Essas coisas são fundamentais para a gente que professa uma fé em Deus e uma fé bíblica. O que está de errado no capítulo 6? Nada. Apenas que a gente, quando você vai instruir alguém, quando você vai orientar alguém, você dá ordens para essa pessoa, mas as ordens elas vão se completando. Então, você fala para um pedreiro, por exemplo, eu quero que você construa uma casa para mim. Você deu a ordem? Deu a ordem. Você deu a ordem completa? Não. Então, eu quero que a casa tenha 4 quartos, tenha 2 banheiros, seja assim, tenha tantos metros. Então, você começa a especificar essa ordem, né? Foi isso que aconteceu. Aí depois de especificar o tamanho da casa, você especifica, olha, aqui vai ficar um quarto, aqui assim, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha. Da mesma forma, Deus estabelece isso com Noé. Noé, você constrói a arca. E nela você vai colocar os animais, os casais de animais, tá bom? Tá. Aí quando Noé estava para entrar, Deus disse, entra na arca. Então já estava a arca pronta. Entra na arca, de todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. Deus estabeleceu ali, já existiam os animais limpos e os animais imundos. Tem animais que não foram feitos para servir de alimentos para nós. Os ditados dizem, né, que nós somos aquilo que nós comemos. Então, entenda, você é o que você come.
Se animal imundo é mais importante do que a palavra de Deus para você, tudo bem. Mas se você quer cumprir com a palavra de Deus, você deve seguir o que a Bíblia diz e não o que as historinhas que são contadas para você. Porque as historinhas nem sempre contemplam a verdade. Veja, eu estou com um livrinho aqui, o que é Kashrut, tá? Se você quiser, você pode entrar em contato conosco e a gente vai te propiciar a oportunidade de ter esse livro. Veja, na página 21, ele diz assim: o chamamento bíblico à santidade aparece na procura do judaísmo de elevar a satisfação de todas as necessidades básicas a um nível digno do homem e no qual nos diferenciamos dos animais. A Kashrut é um bom exemplo de como o judaísmo eleva ao nível de uma experiência religiosa até mesmo os atos mais mundanos e as atividades mais rotineiras. Comer, por exemplo, né? O que as pessoas com mentes mais limitadas podem considerar uma mesquinha preocupação com assuntos insignificantes de cozinha é, na realidade, um exemplo de como o judaísmo eleva a simples satisfação do apetite humano ao nível de um ato espiritual, pela ênfase dada à onipresença de Deus e ao nosso dever de servi-lo constantemente. Comer é um ato de santidade dentro da fé judaica. Nós somos o que nós comemos. Se você come com santidade, se você come de acordo com aquilo que Deus estabeleceu que você pode comer, você está praticando um ato de santidade. Agora, se você come qualquer coisa, o que te difere dos animais? Os animais não sabem o que é limpo e o que é imundo. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos diz. Que Deus te dê o conhecimento da palavra e que nós possamos deixar de lado as historinhas que nos contam e buscarmos a verdade bíblica. A verdade bíblica está na Bíblia. A verdade bíblica diz, desde o começo, que quando Noé entrou na arca, ele colocou 7 casais de animais limpos e 1 de animal imundo. Não por acaso, se você olhar os animais limpos, normalmente eles dão 1 filhote, 2 filhotes. Então você olha, por exemplo, a vaca, ela tem 1 bezerro cada vez. Mas se você olhar o porco, quantos porquinhos nascem? Quantos cachorros nascem a cada ninhada? Gatos. Então, Deus estabeleceu as coisas da forma correta, gente. E Ele espera que nós sigamos as suas recomendações num nível de santidade. Aquilo que você come, coloca dentro de você a santidade de Deus. Ou coloca o pensamento irracional, como qualquer outro animal irracional que há sobre a terra. E esses animais não herdarão o reino. E aqueles que desobedecem a palavra de Deus também não herdarão o reino. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma mesa farta, cheia de alimentos, de acordo com a Kashrut, cheia de alimento e uma vida kasher diante do Eterno. Shalom, um abraço e até a próxima.